Você consegue se lembrar de nascer? Tenta. Talvez por curiosidade, talvez por desafio, buscando atrás das primeiras lembranças, alcançando a escuridão. Mas não importa o quanto você force, só a névoa. Sua memória mais antiga, caindo de bicicleta, o riso de um irmão, o gosto da luz do sol entrando pela janela, flutua à deriva num mar de preto. Antes disso, nada. Nem suas primeiras palavras, nem seus primeiros passos, nem a sala do hospital, nem os rostos que te receberam. Porque o começo da sua história é uma página em branco. Não é só você. Pergunte a qualquer pessoa quando começa sua primeira lembrança de verdade. Para alguns, chega só aos 4 até 5 anos. Pergunte aos seus pais para descreverem sua infância. Eles vão contar histórias que você não reconhece, jurar que você fez coisas que não consegue lembrar, insistir que estava presente em momentos que sente que nunca viveu. Mas esses momentos e todo o clima emocional deles moldaram tudo sobre quem você é. Por que você está trancado para fora do seu próprio prólogo? Os cientistas chamam isso de amnésia infantil, uma incapacidade quase universal de recordar eventos pessoais dos primeiros anos de vida. Por décadas, pesquisadores debateram se era trauma, repressão ou simplesmente o tempo apagando memórias frágeis. Mas a história real começa dentro do seu cérebro, especificamente o hipocampo. Nos primeiros anos, enquanto seus sentidos absorvem tempestades de detalhes, o hipocampo ainda está em construção, seus circuitos quietos, seu cofre de memória trancado. Bebês vivenciam a vida, mas suas mentes ainda não têm o código para guardar isso como lembrança de longo prazo. Pense assim, imagine uma câmera filmando tudo, mas a fita ainda não foi instalada. A luz bate na lente, a cena se desenrola, mas nada grava. Esses são seus primeiros 1000 dias, vívidos, avassaladores, totalmente efêmeros. Seu cérebro estava aprendendo linguagem, reconhecendo rostos, mapeando emoções, construindo a arquitetura do próprio pensamento. Mas nada disso podia ser salvo como uma história que você um dia contaria para si mesmo. Mas se você realmente não tinha memória, então quem, o que viveu aqueles dias? Você existiu, em qualquer sentido real, antes de poder dizer "eu me lembro"? Alguns psicólogos dizem que você era um eu totalmente diferente, um ser de sensação e instinto, não de histórias. Seus primeiros anos vivem dentro de você como memória muscular, como a forma que você trava com uma certa música ou sorri com um cheiro, mas nunca como uma cena, nunca como narrativa. Você carrega rastros, não contos. Neurocientistas descobriram algo notável. Bebês formam memórias, só que não do tipo que reconhecemos como nossas. São memórias implícitas, reflexos, preferências, medos codificados no fundo do corpo e do sistema nervoso. Um bebê que ouve uma canção de ninar toda noite não vai lembrar da melodia conscientemente, mas anos depois, aquela música pode disparar uma calma inexplicável. A memória existe, mas é invisível para a mente consciente, trancada no porão neural. Pause, feche os olhos. Tente o experimento. Qual é sua primeira memória absoluta? É uma imagem? Um sentimento? Uma história de família? Ou talvez, no fim das contas, uma história que você juntou de fotos antigas e conversas que ouviu sem querer? Escreva, veja quanto é realmente seu e quanto é emprestado. A maioria das pessoas, quando faz esse exercício, percebe que sua primeira memória nem é uma memória, é uma reconstrução, uma colagem montada de fragmentos, sugestões e a necessidade desesperada do cérebro de criar continuidade. Tem uma reviravolta. Às vezes, adultos lembram de ser muito pequenos, memórias de berço, a máscara do médico até o momento do nascimento. Mas em laboratório após laboratório, essas lembranças mais antigas desmoronam. Estudos mostram que quanto mais você revisita memórias de infância, mais sutilmente você as reescreve a cada vez que conta, incorporando as histórias dos seus pais, o tom de uma foto de família, até sonhos confundidos com memória. Um experimento famoso pediu que adultos lembrassem de um evento aos 2 anos. A maioria ofereceu detalhes vívidos, mas quando pesquisadores checaram com pais e registros hospitalares, quase toda a memória foi inventada. Uma ficção tão convincente que a pessoa acreditava completamente. Por que fazemos isso? Porque a alternativa é aterrorizante. Aceitar que seus primeiros anos, a fundação de tudo que você se tornou, se perderam para sempre, parece perder parte da sua identidade. Então, o cérebro preenche o vazio. Costura sobras, empresta de histórias contadas na mesa de jantar, pega dicas de fotografias e apresenta o resultado como verdade. E você acredita, porque precisa.
No mundo todo, famílias tecem lendas para preencher essas lacunas. Álbuns de bebê, histórias de nascimento recontadas todo ano, rituais para ancorar quem você era antes de poder falar por si mesmo. No Brasil, tem algo especial nisso, a forma como a família ampliada guarda e repete essas histórias, como tios e avós se tornam os guardiões da sua infância perdida. Talvez seja por isso que o vazio atrás da sua primeira memória parece tão assombrado, porque todo mundo está tentando, junto, acender uma vela na beira do escuro. Então, você é a criança que nunca realmente foi? Ou você é o contador de histórias, olhando para trás, costurando sombras em algo que parece você? E se a resposta for ambos e nenhum? E se você não for um fio único e ininterrupto correndo do nascimento até agora, mas uma série de eus, cada um emergindo conforme a memória permitia, cada um convencido de que sempre existiu? E se, antes de você virar um criador de memórias, você era simplesmente vivo, sentindo, aprendendo, esperando, pela centelha do eu piscar na escuridão, para marcar o verdadeiro começo da sua história? E se essa centelha, quando finalmente veio, não te criou, só iluminou o que já estava lá, esperando em silêncio? E se sua história não começa no nascimento, onde ela começa? E quem, de verdade, você era antes de poder lembrar de ser você? O bebê que não sabia dizer seu nome era você? Ou só a matéria-prima da qual você um dia seria construído? Essas não são perguntas abstratas, elas moldam como você se vê. Se sua identidade começa com memória, então cada momento esquecido é um pedaço de você, perdido. Mas se você existiu plenamente, mesmo em silêncio, mesmo sem lembrança, então talvez o vazio não seja vazio. Talvez seja só a parte da sua história contada numa língua que você esqueceu. Se você não lembra do seu nascimento, da sua primeira respiração, do seu primeiro ano, você existiu? Isso não é jogo de palavras, é a vinha de falha filosófica que corre por baixo de todo o seu senso de identidade. Porque se identidade é memória, e memória começa aos 3 ou 4 anos, então quem ou o que vivia no seu corpo antes disso? Era você ou só um precursor, um rascunho esperando a consciência editá-lo na versão final? A neurociência oferece uma resposta estranhamente perturbadora. Você estava lá, completamente vivo, mas ainda não era você. Seu cérebro estava se formando em velocidade alucinante, 100.000 novas conexões neurais por segundo, esculpindo caminhos para linguagem, emoção e pensamento. Você estava aprendendo, se adaptando, sobrevivendo. Mas a parte do cérebro que converte experiência em narrativa recuperável, o hipocampo e seus parceiros no córtex pré-frontal, ainda não tinha terminado a fiação. Você estava gravando sensações, não histórias. Pense na diferença entre sentir um trovão e poder dizer "eu me lembro da tempestade". O bebê sentia tudo, talvez até mais intensamente do que sente agora, sem filtros, sem contexto para suavizar as bordas. Mas nada disso podia ser codificado como um episódio que você reproduziria na mente anos depois. A memória não foi perdida, nunca foi feita. Mas aqui fica estranho. Essas experiências não sumiram. Estão dentro de você, codificadas de formas que você não reconhece. Seu corpo lembra. A forma como você se encolhe com certos sons, o conforto irracional de uma textura específica, o mal-estar que sente em certos lugares, são memórias somáticas, inscritas no seu sistema nervoso antes da linguagem, antes do eu. Você carrega sua infância não como história, mas como forma, uma postura, um reflexo. Pesquisadores estudando trauma precoce descobriram que crianças que passaram por estresse antes dos 3 anos não lembram conscientemente dos eventos, mas seus corpos lembram. Cortisol elevado, hipervigilância, padrões de apego, tudo remonta a momentos que a mente não consegue alcançar. Num certo sentido, seu corpo é um segundo arquivo, guardando o que o cérebro se recusou a manter. Você é assombrado por memórias que nunca vai ver. Filósofos lutam com isso há séculos. John Locke argumentava que identidade pessoal depende totalmente da continuidade da consciência. Se você não consegue lembrar de ser bebê, então o bebê não era você. Era um ser diferente, conectado só pela biologia. Derek Parfit foi mais longe. Sugeriu que não somos um eu contínuo, mas uma corrente de eus sobrepostos, cada um herdando rastros do anterior. O você, lendo isso agora, é um descendente distante do bebê que uma vez carregou seu nome,
mas você não é a mesma pessoa. Pare aqui, deixe isso assentar. Se a versão bebê de você é um estranho, alguém que você nunca vai conhecer, cujos pensamentos você nunca vai saber, então o que isso significa para a pessoa que você vai se tornar ano que vem, ou daqui 10? Você já é um estranho para o seu eu futuro? Alguns sobreviventes de amnésia extrema descrevem exatamente esse sentimento. Henry Molaison, conhecido na neurociência como paciente HM, perdeu a capacidade de formar novas memórias depois de uma cirurgia cerebral. Todo dia, acordava como se recém-nascido, sem lembrança de ontem, sem senso de continuidade. E ainda assim, ele manteve habilidades, hábitos, preferências. Ele existia, mas não como história. Sua identidade fraturou na pessoa que ele lembrava ser antes da cirurgia e o corpo que continuou vivendo depois, aprendendo coisas que nunca lembraria conscientemente. Você é tão diferente. Você não lembra dos seus primeiros 3 anos, mas eles moldaram seu estilo de apego, sua linha de base para a segurança, até a cadência da sua voz interior. Você foi esculpido por experiências que nunca vai acessar. Nesse sentido, você é um mistério para si mesmo, suas fundações mais profundas invisíveis, inalcançáveis. Culturas diferentes lidam com esse vazio de formas diferentes. No Brasil, há algo único na forma como as famílias guardam esse período, não só em fotos, mas em histórias repetidas, rituais, apelidos que grudam para a vida toda. A avó que conta como você chorava com chuva, o tio que jura que você deu os primeiros passos na festa de São João, a mãe que lembra cada detalhe do parto como se fosse ontem. Essas histórias não são só contos, são a forma como sua família tenta te devolver os anos que você perdeu, como se, ao repetir, pudessem fazer você lembrar, ou pelo menos fazer você sentir que pertence àquela história, mesmo sem conseguir vê-la. Em algumas tradições indígenas, os anos antes da memória são considerados sagrados, um tempo em que a criança ainda está perto do mundo espiritual, ainda não totalmente amarrada a este. A ausência de memória não é perda, é prova de um estado liminar, um limiar cruzado, mas nunca lembrado. Na psicologia ocidental, tentamos reconstruir, terapia, regressão, hipnose, como se as memórias fossem tesouro enterrado esperando ser desenterrado. Mas e se não estivessem enterradas? E se nunca foram moedas, só areia se movendo? Aqui está o experimento que você pode tentar hoje à noite. Pergunte aos seus pais, seus irmãos mais velhos, qualquer um que te conheceu bebê. Peça para descreverem você. Não o que você fazia, mas quem você era. Você era medroso ou destemido, curioso ou cauteloso? Aí compare essa descrição com quem você é agora. Você se reconhece ou parece que estão descrevendo um estranho? A maioria das pessoas encontra uma divisão estranha. Alguns traços permanecem, outros desaparecem completamente. O fio é mais fino do que gostamos de acreditar. Você é contínuo com seu eu bebê em corpo, em biologia, mas em consciência, em narrativa, você e ele podem muito bem ser pessoas diferentes. E isso levanta a pergunta final. Se você não consegue lembrar de nascer, e a pessoa que você era então inacessível, incognoscível, então quando você realmente começou? Alguns dizem que é o primeiro momento de autorreconhecimento, o dia que você olhou no espelho e entendeu que o reflexo era você. Outros dizem que é a primeira vez que você mentiu, ou sentiu culpa, ou percebeu que outras pessoas tinham pensamentos que você não podia ver. Talvez seja a primeira memória que você ainda consegue lembrar, aquela âncora frágil no escuro. Talvez identidade não comece no nascimento. Talvez comece no momento em que você se torna capaz de perguntar: quem sou eu? E se isso for verdade, então tudo antes daquele momento, os anos em branco, os dias esquecidos, não fazem parte da sua história. São o prólogo que outra pessoa viveu num corpo que um dia se tornaria seu. Mas aqui está o paradoxo. Se você não lembra daqueles anos, mas eles te moldaram completamente, então talvez memória não seja a fundação da identidade afinal. Talvez você não seja o que lembra, talvez você seja o que se tornou, por causa de coisas que nunca vai lembrar. O vazio atrás da sua primeira memória não é vazio. É o andaime que te construiu, invisível agora, mas segurando tudo em pé. Então você não consegue lembrar de nascer, mas você ainda está vivendo as consequências, todo santo dia. A pessoa que você é agora é a resposta para uma pergunta que você nunca vai entender completamente.
quem você era antes de poder lembrar de ser você. E talvez essa seja a verdade mais profunda. Você não é suas memórias, você é o que aconteceu depois.